João 14, né, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. Então olha bem, ali Jesus estava querendo que nós começássemos a usar de sabedoria. Toda a base da nossa fé tem que ser nas promessas de Deus para nós. E diga comigo assim: Deus é fiel. Mas o Senhor, Ele tem promessas para o nosso cotidiano. Nós não estamos sozinhos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nunca nos abandona. Ao ponto, querido, que você pode falar assim: não, eu estou sozinho, mas quem tem razão? Você ou Deus? Vamos, gente. Então sempre você tem que lembrar o seguinte: a nossa velha vida, a nossa história, ela criou em nós coisas que nós aceitamos e coisas que nós rejeitamos. Ela aceitou coisas que nós temos por verdade e coisas que nós não temos por verdade. E nós somos diferentes um do outro porque, né, a nossa parte psíquica foi gerada pelo meio que nós vivemos, mas também foram fruto das nossas escolhas. Então não tem desculpa, todo mundo pecou. Não é que nós somos vítima, mas você precisa entender. Por exemplo, né, você não concorda com alguma coisa com o pastor, por quê? E se o pastor está certo, por que você continua não concordando? Não é porque você é mau, não é porque você não é de Deus, é porque pode ter um trauma que bloqueia você naquilo ali. Por que os outros prosperam e você não? Você pode ter traumas, você pode ter problemas espirituais, psicológicos, tudo mais. Agora olha bem, quando você vai para Jesus, aonde Jesus chega, o diabo tem que sair. O diabo sai. Qual que é o problema maior? É a nossa autoridade, é o nosso livre-arbítrio. Aí você tem que entender que o problema agora, pior do que o diabo, é você. Você é o maior problema. Porque Jesus chegou, mas você só vai entender o que Jesus fala de acordo com o que você tem, com o que você é. Então, por isso, a palavra de Deus, ela vai te transformando. É mais importante ela te transformar do que você começar a querer obedecer por entendimento. Você tem que obedecer, mas não para ter sucesso, mas para ser transformado. Você obedece para começar a criar uma nova estrutura de pensamento. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, algumas promessas de Deus para a minha vida, elas estão totalmente garantidas por eu estar entregando a minha vida completamente para Jesus. Qual que é o problema? É o crente frouxo. O crente frouxo, ele não se entrega completamente. Ele vai viver capengando. Se eu pegar e obedecer a palavra de Deus e me entregar completamente, mesmo assim, para ter as bênçãos de Deus, eu vou passar por um processo. E se eu entregar minha vida completamente para Deus, vai ser mais fácil eu aceitar a palavra de Deus e me submeter e deixá-la me transformar. Mas se eu não me entregar completamente, vai demorar, às vezes eu nunca vou alcançar algumas promessas. Então vamos dar um exemplo, bem simples. É melhor eu contar com a minha história, né? Vamos ler para você entender um versículo bíblico. Então, olha bem, Deus, ele tem promessa para nós, mas Ele espera que cada um de nós também tenhamos compromisso com Ele, tenhamos um relacionamento com Ele, né? Mas olha bem, Lucas 9, 23, 24. Vou ler aqui. Jesus dizia a todos:
Se alguém quiser me acompanhar-me, diga comigo, acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor, por minha causa, este a salvará. Nicodemos, ele era um homem hiper, mega religioso, bom. E Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino do céu. Nós gostamos de espiritualizar muito as coisas, mas olha bem, quando Jesus estava falando assim, ó, você pode ser um cara super joia, religioso, mas se você não começar tudo de novo agora, através de Jesus, né? Ele não podia ver o reino de Deus. E se ele não se transformasse pela palavra e o poder de Deus, diga comigo, palavra e o poder, ele não poderia entrar no reino de Deus. Agora, olha bem, como que um cara igual a Nicodemos tinha que mudar em alguma coisa? O cara que tinha a Bíblia de cor, não faltava na igreja, tinha todos os compromissos com Deus, vivia para agradar a Deus, totalmente consagrado a Deus, e ele tinha que começar tudo de novo. É porque a partir daquele momento, Nicodemos tinha que entender que ele não podia deixar o entendimento dele governar a vida dele, mas ele tinha que pôr um Senhor na vida dele, que aquele Senhor ia mandar na vida dele. Sabe, amado, é um problema muito sério. Por quê? Porque para você ser discípulo de Jesus, você tem que seguir um discípulo de Jesus que está na tua frente. Se você for seguir um discípulo de Jesus que ainda não está com uma história formada, por isso que tem que ter história, você está correndo o risco de ir para um abismo junto, porque vai que aquele cara está errado. Então, quando Deus ia escolher um líder em Israel, ele pegava só pessoas velhas. Diga comigo, anciões. O que é um ancião? Ancião é uma pessoa velha, ele não pegava cara novo. Porque o cara novo, ele ia ter a história dele, entende? Então, dificuldade todos vocês vão passar. Jesus falou assim, no mundo tereis aflição. E você vai passar aflição porque você está errado e está sofrendo as consequências do teu erro. Para quê? Para se corrigir. E você também vai passar aflição porque você não está pronto para algumas circunstâncias que Deus quer te colocar. Não tem pecado, não é castigo, é um preparo, é o diploma que Deus tem que te dar no mundo espiritual para você ter autoridade. Então, quando Jesus diz assim, todo ramo que estando em mim não produz fruto, o Pai corta e lança no fogo. Mas todo ramo que estando em mim e produz fruto, o Pai, o que ele faz? Poda. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Agora preste bem atenção. Uma vez eu peguei o Pedrão ali, né? Ele foi me ajudar a podar a árvore. Aí eu comecei a falar para o Pedro, Pedro, está vendo aquelas árvores ali fora? Essa aqui estava bem pequenininha, né, Pedro? E as de fora muito grande. Pode ver que está quase do mesmo tamanho, né? Aí eu falei para o Pedro, Pedro, ó, tá vendo? Ó, eu corto esse galho aqui, eu corto esse daqui, por quê? Porque esse aqui está roubando a força da árvore, mas eu vou deixar o galho que nos interessa. E nós vamos pensar lá na frente, vamos lá. Aí deixa eu te falar uma coisa para você. Tem muita coisa que Deus precisa tirar da tua vida. E tem muitas coisas que você está buscando na tua vida, mas é o galho errado. Tem galho, os galhos, querida, a coisa que eu mais faço nas árvores do ministério aqui, é podar elas embaixo. Para dar força nos de cima. E eu vejo a maioria dos crentes conservando o que está embaixo. E está sugando a vida dele, o tempo dele.
Olha bem, você precisa entender que o que mais rouba o crente é o pensamento. Então, às vezes você fica pensando em coisas que nunca vai te levar a nada. Você pega, vai olhar na internet, você assiste um filme, você assiste uma reportagem, você assiste uma coisa, não acrescentou nada. Precisa podar. Porque o que vai te fazer você ter uma nova história, uma nova vida, é o que Jesus te ensina. É o que a palavra te ensina. Então vamos supor assim, eu tenho um problema, eu vou buscar na palavra de Deus. Eu vou buscar primeiro nas coisas de Deus. E o que não é de Deus, eu tenho que podar. Então vamos supor assim, o fulano me magoou. Vai levar para algum lugar? Então, perdoa, porque você precisa podar. Porque se você ficar sentindo mágoa, tem jeito de amar e ter mágoa no mesmo tempo? Eu não consigo, quem consegue? Amar e ter mágoa junto no mesmo tempo. Então você escolhe, você até pode vou ficar 10 minutos amando Paulo, vou ficar 10 minutos magoado com ele. Mas eu não tenho jeito no mesmo tempo estar amando e magoado. Pegaram ou não? Qual que me faz mal? Mágoa, puf. Mas às vezes o Paulo não está precisando do meu amor, então eu preciso também me desligar do Paulo e ser conduzido para o Espírito Santo, para quem o Espírito Santo quer que eu ame. Então não é só fazer certo, a pessoa precisa entender que o maior problema nosso é aprender a controlar os pensamentos, entende? As emoções. Aí para poder você estar concentrado no propósito. Quantas vezes eu falo assim, né, para minha esposa lá em casa, querida, as conversas que às vezes eu vejo você tendo com as pessoas não edifica nada, não é, Rosa? Você sempre fala isso? Não dá para mim ficar ali. Mesmo eu só procurando coisas que edificam, eu erro pra caramba. Agora, por que eu vou ficar ali numa coisa que já está estabelecido que não leva a nada? E quantas pessoas estão dando importância para coisa que não leva a nada? Tem que pegar, querido, e entender disso aí, porque Deus ele vai te ensinar através do pensamento. O Espírito Santo ele vai te guiar através do pensamento. E o que é uma nova história? Então vamos organizar aqui para mim dar começo, meio e fim. Bom, quando eu quero que o processo adiante bastante, eu vou concentrar em algumas coisas que são necessárias. Então aqui Jesus falou assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se alguém amar teu pai, tua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está falando isso, querido, por causa do que você pensa. O que você pensa, o que eu penso, está baseado no nosso conceito que nós vivemos, somos criados. Nós estamos falando assim, mas meu pai e minha mãe, que adianta eu sirvo a Deus, mas abandono meu pai e minha mãe? Ele não está falando nesse assunto. Não é esse assunto. O que ele está dizendo é o seguinte: aquele que quiser amar seu pai e tua mãe, ele está falando de prioridade. Então, para você ter sabedoria de como lidar com teu pai, com a tua mãe, com teus filhos, com os teus negócios, você precisa decidir priorizar Deus, priorizar as coisas de Deus. Eu sempre venho aqui de sábado, eu trago uma palavra, e posso falar uma coisa para vocês? A limpeza não é importante. Porque isso aqui pode ficar sujo, não tem problema. Ou nós limpar ali também não tem tanta importância. Mas ficar para a palavra é muito importante. Mas as pessoas vêm, fazem o serviço e vão embora antes da palavra. O problema está, querido, que essa pessoa, ela está errada. Ela é rebelde. É que ela não é. O problema é que ela não entendeu. Ela não entendeu. E por que ela não entendeu?
por causa do modo dela pensar, que está baseado nas suas história antiga, que formou um modo de interpretar. A Yumi, que é psicóloga, eu acho que deve ter até uns estudos sobre isso, não tem, Yumi? Assim, a gente interpreta as coisas de acordo com o que nós fomos formados na alma. Sempre você tem que lembrar que a tua alma foi formada. E agora você tem que pegar essa tua alma, você tem que submeter ela a Jesus. E qual que é o maior problema? Que você tem que negar a si mesmo. Negar o teu modo de pensar. Negar o teu modo de interpretar. Então vamos supor assim, eu sou seu pastor, tá? Você tem que ter um modo certo de pensar a meu respeito. O modo de Deus, não o modo teu, não o modo do mundo, não o modo do testemunho dos outros, o modo de Jesus. Você tem que pensar a meu respeito. E eu tenho que pensar de vocês o modo que Jesus pensa, o modo de vocês, senão eu não vou conseguir ser seu pastor. É uma das coisas que eu faço, né? Vou usando, terminando a história das pessoas que vão embora antes da palavra. Aí eu estava explicando ontem, vamos supor assim, se eu chegar na mesma irmã que foi embora antes da palavra, e perguntar para ela assim: irmã, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere chegar atrasado no seu compromisso, ou nem ir nele, por causa de Deus? Ou você prefere faltar nas coisas de Deus, mas não chegar atrasado num compromisso seu? Querido, o que essa irmã vai responder para mim? Ela vai responder o seguinte: não, por causa de Deus eu chego atrasado, por causa de Deus, é ou não é? Então, por que ela não esperou a palavra aqui? É porque ela pensa que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas se você for ver a palavra, né? Se a pessoa sabe que depois que nós trabalhamos aqui tudo, aí tem uma palavrinha, tem um lanche, que aquela palavra e aquela comunhão do lanche ali, é um princípio bíblico, que se seguir você está honrando o seu Senhor. E lógico que você está honrando o seu Senhor, aquilo que é Deus puro na tua vida, você iria até atrasar na limpeza, mas você não iria perder a palavra. E o meu primeiro pastor, para me moldar, ele era na cidade, ele era um cara que tinha barco, foi dos primeiros que pôs antena parabólica, ele era chamado de muambeiro, ele vendia livro e coisas dentro da igreja, ele fazia várias coisas que eu achava um absurdo um pastor fazer aquilo. E eu tinha que honrar ele, que ele era o anjo da igreja. Então eu tive que aprender a não ligar para aquilo que eu ignorava e honrar de fato o pastor, porque é uma coisa que deu som do coração da gente. Deus mesmo falando sua palavra, falou assim: eu não vejo como o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então eu não estou falando isso por causa do pastor, estou falando por causa de mim. Eu tinha que honrar e amar de verdade, porque deu o som do meu coração. E tem uma coisa, Deus prova que jeito? Fazendo você ter um problema com a pessoa. E na hora que você está sendo provado, se você não decidiu priorizar Deus na tua vida, a tua história não vai mudar, porque na hora da prova você é reprovado. Então quando eu tinha meus problemas, porque eu tive vários com a família dele, com tudo, o que eu fazia? Eu tinha que ficar com o que Jesus ensina. E eu peguei um medo de errar nisso aí. Por quê? Porque eu vi a história de Davi com Saul, entende? Davi tanto soube levar afronta quando ele era rei, como ele não era rei também, ele soube honrar o cara que perseguia ele, e amava Saul,
Saul querendo matar ele, e ele amando Saul. Davi fez isso porque ele era bom? Diga comigo, de jeito nenhum, falei. Davi era igual eu. Aí o que acontece? Igual você. Davi honrou Saul porque ele sabia, entende? Que se ele não fizesse aquilo, ele não ia se dar bem com Deus. Então eu comecei a aprender isso. Então são bases. Se você não aprende a respeitar o teu patrão, teu prefeito, teu líder, querido, você não vai chegar a lugar nenhum na vida. Então são coisas, querido, desse tipo. Diga comigo, coisas desse tipo, falei. Vamos dar um exemplo. O que eu prego muito para vocês sobre prosperidade? Trabalha no princípio daquilo que você tem. Gastou tudo que ganha, dançou. Não tem planejamento, dançou. Eu sou ruim de planejamento, para seguir regra. Sabe o que eu faço então? Então eu sigo o princípio. Eu gasto o menos possível, guardo o máximo possível, para investir o máximo possível. Pronto, cumpri o princípio. Qual que é o problema? Não segue princípio. Vai na palavra, querido. Eu fiz estudo um dos estudos que eu mais fiz foi de estudo de prosperidade bíblica. E nós não estamos aqui falando de prosperidade, nós estamos falando de princípio. Diga comigo, princípio. Então não era questão de prosperar de coisa, é que aquilo iria agradar a Deus. A Bíblia diz, querido, uma coisa bem simples, né? Está lá em Provérbios capítulo 4, se eu não me engano, diz assim: honra ao Senhor com todas as primícias da sua renda. Outro versículo diz assim: consagra tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos darão certo. Então como que eu ponho? Você quer ter uma vida financeira saudável? Pega agora e fala assim, ó, a partir de hoje eu vou buscar conselho do meu pastor. Porque você fala assim, não, eu vou buscar conselho na Bíblia. Você vai interpretar a Bíblia do teu jeito, você tem que pegar a interpretação do teu pastor. Você já começou errado. Você já está querendo buscar, você pode buscar na Bíblia, pode estudar, mas você vai pegar a interpretação do teu pastor. Teu pastor não é para te ensinar a palavra, é para interpretar ela para você. Porque ensinar a palavra você pode aprender, você pode estudar, você vai ter mil e um professor. Mas o teu pastor é um princípio, ponto, acabou. Porque se você for ler a palavra e interpretar, e ainda, você sabe o que é a tendência do homem? Que a gente tem a tentação de fazer isso? É pegar e contestar o que o pastor ensina através do que eu procurei aprender por fora. Então desconsiderei a história, estou me decretando como um idiota e um burro de fazer parte daquela igreja, de otário de seguir um homem que eu não confio. Parece que você quer seguir aquele que fala aquilo que não vive, né? Você quer seguir aquele que fala aquilo que não vive. Porque, querido, a história é assim, ó. Eu estou em outra, e eu estou aqui para ajudar vocês. E se eu não sirvo, pica mula. Porque vocês são uma cambada de idiota se vir aqui e não seguir aquilo que o pastor está ensinando. Se eu interpreto a palavra para você, é assim. Aí você fala, não, mas eu entendo assim, eu não concordo. O outro fala, eu também não entendo, eu entendo assim, eu não concordo. Então o que você está seguindo eu? Puxa o carro. Puxa o carro. Eu estou falando isso, por quê? Porque eu quero que você coloque um marco na tua vida. Olha lá, ó, vamos dar um exemplo, né? O Dito veio aqui e deu um testemunho. O Dito falta no culto? Hã? Não. É um princípio. E pode ver, querido, que ele tem inúmeras bênçãos por causa disso. O Edmar que está lá sabe, né, Edmar? Se nós for pegar. Agora, se o Dito tiver alguma coisa que precisa melhorar na vida dele, ele precisa
aproveitar o dia a dia dele, seguindo o conselho do pastor. Se o pastor ensina sobre finança, ele fala, ó, eu não concordo com o pastor, mas ele é meu líder, eu vou fazer do jeito dele. Porque assim como eu não concordo, o outro lá não concorda, vai querer fazer do jeito dele. Se cada um fizer do teu jeito, tá vendo o quê, Raquel? Divisão, né? Divisão. E se eu falar para você assim agora, ó, por exemplo, eu cheguei nessa irmã aqui e falei assim para ela, falei, ó, para de tomar refrigerante. Você parou? Não. Eu quero que ela pare de tomar refrigerante? Não. Eu quero evitar que ela fique doente. Ela pode falar, o pastor vai invocado a tomar refrigerante? Eu falei, ué, eu sou o pastor dela. E tem crente que tem 20 anos na igreja, ele não entendeu que ele tem um pastor. Que se o pastor falar para ele, ó, guarda dinheiro, ele não guarda. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque pode procurar segredo, conhecimento, não sei o quê. Você vai ver que a vida da pessoa fica encalhada. Vai alcançar aquilo que alcançou, tá bom, de bom tamanho. Primeira coisa, errou no princípio. Então o princípio é assim, ó. Quando eu deixo a minha própria vida, é porque eu paro de andar pelas minhas interpretações. Eu vou buscar a palavra de Deus. Vocês acham que tudo que eu faço é o que eu concordo? Gente, de vez em quando eu fico pensando, o fulano fez isso, deu certo, fulano fez, eu também acho que eu vou fazer na igreja. E de repente, né, o Espírito lá no meu interior fala assim, não faça nada, não te chamei para isso. E de vez em quando o Senhor fala assim, você não foi preparado para isso? Não tem como eu te preparar para isso? Eu falei, Senhor, como é que faz? Se surgir no meio do povo alguém interessado, compromissado, é problema dele, não é teu. Bom, eu tenho que seguir o conselho de Deus. Eu estou fazendo o que eu quero? Eu concordo com Jesus? Não. Você concorda, pastor, com Jesus? Não. Mas eu vi os meus irmãos que fizeram o que eles achavam certo em outras igrejas, e a vida deles não deu certo também, piorou. Eu vi os meus colegas pastores que começaram a copiar movimento, e não era o que Deus mandou. Eles até conseguiram as coisas do movimento, porque cada coisa dá seu fruto, mas não era, se torna peso. Então olha bem, Deus tem mais que podar as coisas da nossa vida para nós fazer o que é certo. Como é que eu vou ficar procurando para fazer algo que Deus não mandou? É a mesma coisa que está criando galho, né? Em vez de nós cortar o galho que está atrapalhando, nós estamos criando galho para atrapalhar. Nós temos que concentrar no galho que Deus quer para nós chegar no propósito de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Outra coisa, então são princípios. Se você quiser ter uma história, amanhã depois você se converte, você fala assim, olha gente, para vocês ter sucesso, vocês têm que fazer igual eu, ó. Eu não chegava todo dia na igreja não, mas deu certo, você vai ter esse testemunho? Não vai, querido. Ó, para vocês servir a Deus, tem que fazer igual eu. A igreja não deu certo, arrumei um problema com uma pessoa. Aí eu saí, fui para outra igreja. Olha como é que a minha vida melhorou. Vai ser um testemunho maravilhoso, né, gente? Vai ser um testemunho magnífico, né? Você contar para os outros que você fez o que você anda fazendo, seguindo os seus próprios conselhos, suas próprias interpretações e pensamento. Quando um pastor, lá no passado, me ofendia, o que eu fazia? Eu ficava triste, ia para casa, não voltava mais na igreja? Não. Fazia o que Jesus mandava, o que Jesus faria no meu lugar, sendo membro de uma igreja. Eu faço o que Jesus manda.
Então eu quero que vocês mudem a história de vocês. Já pensou? Você contar assim: eu desanimei de ir na igreja, não vou mais. E vocês veem, vocês podem me seguir, que tudo vai dar certo. É esse testemunho que você quer? Então, a hora que você pegar e falar assim, a partir de hoje, eu vou me desdobrar, mas eu vou criar uma nova história. E essa nova história, eu tenho que estar baseando em pessoas que conseguiram. Entende? E eu vou frequentar uma igreja e vou fazer o que o meu pastor interpreta. Eu vou no meu trabalho, eu vou procurar fazer o que o meu patrão pensa. Eu vou procurar somar com os propósitos da liderança que Deus colocar na minha cidade. Faça isso. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Agora olha bem, essa nova história que nós vamos construir para Deus, ela não pode estar baseada, querida, em sucesso. Porque o sucesso vem da onde você menos espera. Vamos dar um exemplo. Lá na igreja metodista, eu tinha algumas coisas que a gente era privado. Então nós éramos os crentes barulhentos, nós éramos os crentes que nós aproveitávamos as oportunidades e aquilo era limitado. Por quê? Porque nós não era líder. Também, por causa da maneira que nós gostávamos de ser radical, feria muitas pessoas. E o que Deus fez? A coisa deu tudo errado, mas Deus deu uma igreja para nós. O meu patrão, ele não aceitava o meu jeito, mas eu fazia do jeito dele, honrei ele tudo. E o que aconteceu? Deus deu a loja para mim. Pegaram ou não? A minha esposa não quis eu de volta, mas a Rose aceitou o abacaxi. Pegaram? Então, quase tudo que eu fiz deu errado. Diga comigo, quase tudo que eu vou fazer, pode dar errado. Fala assim, mas o Senhor cuida de mim. Amém, amado? Amém. Eu tentei ficar na borracharia. Se eu ficasse lá, eu não estaria aqui hoje. Me tiraram. E hoje eu tenho uma loja de pneu. Então todas as coisas que você fizer certo, pode dar errado. Mas é porque Deus quer te colocar numa dimensão melhor e maior. Mas tem que cumprir o princípio. Amém? Ou glória, né? Então, uma coisa assim, para nós fechar, tá? Para nós fechar, você não pode basear naquilo que dá resultado. Você tem que basear naquilo que Deus te aconselha a fazer. Não fique preocupado com o que é justo, porque isso é sua interpretação. Se Deus mandar amar o inimigo, ame. Não fique falando mais, vai dar errado. Obedeça. Tem dúvida? Traz para o pastor. Se você seguir o conselho do pastor der errado, o problema vai ser dele. Porque o seu passa a ser de Deus. Agora não fica perguntando tudo para o pastor não, porque o pastor prega. Então venha nos cultos que você vai saber tudo sem perguntar para ele. Tá? Às vezes você vai perguntar algumas coisas assim só para esclarecer. Tem coisas que são difíceis, tem que perguntar para o pastor. Mas a maioria das coisas, o Dimar, o Dori, Raquel, Cassiano, a maioria das pessoas aqui vai saber falar para você, pelo entendimento que eles têm. Então procura conselho, mas muda a tua história.
naquilo, né, que você determina. Amém, querido? Das coisas mais simples que tem, você pegou uma palavra, uma revelação. Outra coisa, não acha que você vai ter resposta do dia para a noite. Cada assunto na tua vida, você precisa ser formado nele. Diga comigo, formado. Então vamos dar um exemplo. Para evitar tragédia, nós pegamos conselho imediato. Você precisa resolver um problema urgente. Você pega aí você obedece. Mas o mais importante é você dar atenção àquele assunto, estudar aquele assunto, e melhorando aquele assunto. Por exemplo, você tem problema na sua finança, ou você tem problema com a educação de filho, você tem problema com a esposa, você tem problema com parente. Às vezes o conselho do pastor é bem simples: se afasta. O que você tem que fazer? Se afastar. Não, mas eu não concordo. Quer dizer, não confia. Agora, está resolvido se afastar? Não, mas depois descobrir por quê. Aí depois você vai ver o resultado daquela obediência. A resposta é simples. Nós temos problema em todas as áreas, mas cada um de nós tem problema em áreas específicas, grave. Aquela coisa grave, Deus está tratando aquilo ali. E tomara que isso piore, para você criar vergonha na cara e mudar, tá? Tomara. Então, Deus está tratando uma coisa, Ele está tendo a outra como um problema sério. Então eu vou dar um exemplo bem simples, né? Esse tempo atrás a Yumi, ela pediu para mim arrumar um trabalho para ela, porque ela precisava estudar, para ajudar ela nos custos. Então o problema primário dela era o financeiro. Resolveu o financeiro. O segundo era o quê? É que ela precisava entrar na faculdade, estudar, tal. Quer dizer, era o segundo. Às vezes a gente resolve o primeiro e a gente esquece que ele é o fundamento do outro. Porque aquele você vai parar de ter problema. Que agora ela se forma, agora se ela arrumar outro emprego vai ganhar mais e tal. Então aquilo ela parou. Só que agora tem outro problema também que está trabalhando. Sempre Deus está trabalhando. 1, 2, 3 problemas na nossa vida. Aí você fala assim: pastor, e depois que está resolvido? Vai vir outros pior. Sempre vai ter. Só que o legal de você resolver um problema quando vem outro pior, é que aquele lá de trás, nunca mais você vai ter problema com ele. Ele se torna a base. Então, sustento, estudo, colocar a obra de Deus em primeiro lugar na vida. Você resolveu isso aí, você está pronto para voar. Jesus, não há efeito sem causa. Eu quero, Senhor, colocar todos os efeitos errados na nossa vida, a falta de sucesso neles, como pecado diante de Ti, e te pedir perdão pela igreja. Eu sei, Senhor, que é falta de entendimento, mas ninguém vai ter entendimento, Senhor, se não honrar os ensinos. E ninguém vai honrar ensino, Senhor, se não honrar a história. E eu não quero, Senhor, que a história minha e dos meus irmãos mais velhos que estão aqui, fiquem, Senhor, como uma voz sem honra, Pai, a Ti. Não é uma honra para nós, Pai, que eu quero honra para Ti, ó Deus. Eu, Pai, vi a história, Pai, do Hélio, do pastor Vanderlei, a história, Deus, do Eli, do Juarez, do Crésio. Eu vi a história desses meus irmãos, Pai, e a história deles mudou a minha história, Pai. E eu quero, Pai querido, que o Senhor mude a história de cada membro desse ministério, Pai.
através do compromisso que eles vão ter contigo, Pai. E a história deles, Pai, como a história de outros mudou a minha vida, Pai, a história deles muda a vida de multidões, Pai, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, o que eu quero te dizer, Senhor, é que tudo isso nós temos que fazer para o dia do encontro, que está perto, hein, Jesus? Eu estou com 60 anos, Jesus, está perto. O dia do encontro, Senhor, contigo, seja um dia, Deus, de emoção, Pai, boa, de expectativa. E assim, Senhor, como eu já estou tendo uma expectativa de encontrar contigo, eu quero, Pai querido, com que cada membro desse ministério, aqueles que vão vir também, Pai, aqueles que vão se firmar, aqueles que vão voltar, Pai, venham por causa disso também, Senhor. Porque nós temos um encontro contigo, Jesus. Esse encontro não vai ser legal, Pai, para o crente frouxo, Pai. Para o crente que não tem compromisso, o crente que falta e o crente que não prioriza. Ajuda nós, Pai. Sabe, Deus, tem dia que é ruim de vir na igreja, tem dia que é chato, tem dia que nós não quer. Mas nós temos que parar com isso, Pai, porque isso está baseado em nós, nossa história antiga. Agora, Senhor, eu preciso vir pela fé. Pela fé. Diga assim comigo: toda vez que eu não tenho vontade de vir na igreja, eu tenho que encarar que a minha fé está sendo provada. Diga assim: toda vez que eu não concordo com o que o meu pastor prega, a minha fé está sendo provada. Diga: toda vez que eu tenho problema com pessoas, a minha fé está sendo provada. Querido, toda vez, olha para mim agora, toda vez que a tua fé está sendo provada, é onde você menos imagina. Um dia que você está com uma dorzinha de cabeça e fala: acho que eu não vou na igreja, sua fé está sendo provada, e você está sendo reprovado se não vir. Toda vez que eu não estou com vontade de vir na igreja, eu não vou, sua fé está sendo provada, e você está sendo reprovado se não vir. Então, uma das coisas que você tem que saber, se você é gente boa, se quer ver você não faltar na igreja, assume um compromisso. Pergunta para Raquel: Raquel, você está crescendo esses dias? Fala para eles aí, o que é assumir compromisso? O que faz com a gente? É fácil? É fácil fazer o que você está fazendo? Não, não é fácil. Não, né? Porque todo dia, 4h30, 4h20, o Senhor me acorda. Todo dia. E aí o Senhor começa a ministrar meu coração, e a gente tem que levantar e tem que fazer. Você não tem que querer, não posso ficar, eu tenho que fazer. E aquilo que a gente sempre aprendeu, para a gente abençoar a vida de alguém, nós somos o canal da bênção. Você não acha assim que você está ficando outra pessoa por causa disso? Deus mudou muita coisa no meu interior depois que eu comecei a fazer o que eu estou fazendo. E isso é uma nova história que eu estou pregando aqui. Exatamente. Ó. Então, olha bem, depois que a Raquel começou a fazer os estudos, uma nova história Deus tem para ela. Né? Um novo tempo Deus tem para ela. Por quê? Porque ela assumiu um compromisso, uma responsabilidade de vir na terça aqui. Agora, olha bem, e o que ela está fazendo para nós, e ela está mudando a história dela. Então, a hora que você fizer alguma coisa para Jesus, de compromisso mesmo, você vai ver que a tua história muda, porque Deus honra. Não precisa nem falar, cara. Você olha na cara da Raquel, é outra Raquel. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia, né? Então, olha bem,
cada vez que a sua fé for provada, pega firme, obedeça. A primeira coisa que você tem que entender é que nós andamos por fé, e não por sentimento. Diga comigo, por fé e não por sentimento. Toda vez que a sua fé está sendo provada, você pensa que Deus te abandonou. Você sente opressão, tá? E você vai ter um problema. E se você tiver estabelecido um compromisso, isso é fé. Assumir um compromisso, isso é fé. Então, por causa daquele compromisso, você passa por cima daquela aprovação. Eu não falto mais no culto. Eu vou honrar o meu pastor. Eu vou assumir compromisso na igreja. Pronto. Sua história já vai mudar. A partir dali você tem uma nova história. Porque não é só firmar na igreja, tem o jeito certo de firmar. Amém, querido? Por isso que eu falo honrar o pastor, é por causa do jeito. Senão você firma na igreja, se torna um rebelde aqui dentro, vira um demônio no meio da igreja. Agora, honrou o líder, não tem jeito de dar brecha para o diabo. Que o diabo vai te pegar, você fica com a palavra do líder. Né? O diabo vai te tentar, você fica com a palavra do líder. Você vai vencendo, por quê? Porque você tem um princípio de honrar a liderança. Vem um pensamento ao diabo que está pondo, você fica com o pensamento do líder. O diabo não te pega. Pegaram, gente? É mais ou menos assim que funciona. É para nós não andar no nosso próprio pensamento, porque o nosso pensamento está baseado na nossa frustração, na nossa rejeição, na nossa história antiga. E o dia que você aceitou Jesus, agora Jesus é o modelo. E a sua palavra é que nos ensina. E o jeito dele, a igreja é o jeito dele. Ter pastor é o jeito de Jesus, tá? O jeito de Jesus. Não é para controlar a tua vida, não. É para te preparar para você voar. Amém, querido? Glória a Deus.